Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de novembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido você a se inscrever gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, e também deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado de um conteúdo como esse da análise de fechamento, conteúdo de aprendizado, radar da semana, que é um conteúdo de análise, radar do mercado, que é de 8h45 até as 16 horas, às vezes até um pouco mais, com a minha participação, com a participação do Kaique Stein, com a participação do Lucas Moraes, todos analistas técnicos. Então participe diariamente aqui com a gente dentro do canal. Nesta análise de fechamento, eu vou abordar esses ativos aqui que estão listados. Primeiramente Ibovespa, mini índice, mini dólar, e na sequência todas essas ações aqui, totalizando 14 ações. Se a ação que você deseja que seja analisada, que você está comprado ou vendido e quer que a gente faça algum tipo de análise, você pode pedir lá no Radar do Mercado ao vivo ou aqui nos comentários aqui embaixo. Para a próxima análise de fechamento, você já deixar aí o comentário qual o ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento. Se não tiver aqui nessa lista. Se tiver, já tudo certo, a gente já está atendendo aqui seu pedido. Eu vou rodar aqui agora a vinheta e você aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, e dessa forma você nos ajuda a impulsionar o conteúdo aqui do canal para outros participantes, para outros investidores que estão procurando conteúdo aí de qualidade. Agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então vamos lá, deixa eu tirar essa lista aqui da tela, beleza? Ibovespa hoje, olha só que volatilidade, caiu ainda 0,49%, foi lá embaixo, tivemos uma queda intensa aqui na faixa de 2,8%, já gerando ali, confirmando mais um pivôzinho de baixa no gráfico diário, só que respeitando uma zona de suporte, principalmente desse fundo, e também não fechando abaixo desse patamar. Mas, lembrem-se, apesar da formação desse padrão de reversão dos candles chamado de martelo, ainda estamos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Por mais que supere a máxima desse candle, ainda não teria uma expectativa tão forte para cima de já voltar para cima dessa máxima. Mas, caso o mercado volte aqui para cima dessa máxima aqui, que seria até para esses máximos desses topos anteriores, localizada em 114.322, para cima da média que está em 113.083, essa região aqui seria a região mais interessante no sentido de, opa, mudou a tendência de baixa, agora estamos dentro de um viés mais positivo pelo gráfico diário. Enquanto tiver aqui, por exemplo, enquanto tiver aqui, ó, a Siri querendo participar aqui da análise, enquanto tiver aqui, ó, o mercado mais travado em cima abaixo dessa região de fundos anteriores, não conseguindo ganhar força para cima, o caminho mais provável é para baixo. Então é isso que nós temos, olhando para o gráfico semanal aqui no Ibovespa, está testando um nível importante de suporte. Lembrando que se o Ibovespa oscilar abaixo dessa mínima aqui, 106.243, anula a tendência de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal. Outro ponto para se destacar aqui, onde é que começou essa recuperação do Ibovespa além desse ponto de suporte, é numa projeção de queda aqui do pivô de baixa que montou no gráfico diário. Deixa eu pegar aqui o Fibonacci, colocando aqui a projeção aqui clássica, a gente tem a projeção clássica em 117.800, observe que também isso aqui coincide com essa região de fundo anterior. Depois, mais lá por volta dos 104.956. São as projeções de queda para o índice Bovespa, enquanto não tiver nada tão relevante para cima da região da média móvel exponencial 13 períodos e 114.322, seguimos dentro de um viés mais de baixa, de uma expectativa mais baixista de curto prazo. Futuros, gráfico lembrando que futuro mini índice nesse momento quase zerando aí o dia, menos 0,25%. Temos ainda mais alguns minutos de pregão, bela recuperação. Se o próximo pregão abrir caindo aqui, voltando para baixo da média, gerando um topo aqui no gráfico de 60 minutos, vamos ficar olhando um pouco mais para a ponta vendedora. Ou seja, tudo isso aqui sendo uma correção,
da forte queda aqui e que pode trazer um novo movimento para baixo no G60. Outra forma que abriu subindo, olhar um pouco mais para a ponta compradora. Enquanto estiver gerando sinal de alta acima do fechamento do pregão de hoje, a partir do próximo pregão a gente vai olhar mais para a compra. Lembrando que a partir de 8h45 amanhã estaremos juntos aqui, estarei com vocês a partir das 8h45. Depois disso eu vou falar aqui do dólar, então, que fechou o pregão de hoje. Está aqui, não fechou ainda, né? Mas está perto ali do 0 a 0, mais 0,17%. Foi lá em cima. No zoom vou tirar até a questão do ajuste, que para mim faz mais sentido olhar sem o ajuste. Aqui olhando sem o ajuste na questão de resistências mais antigas. Bateu num patamar importante de resistência, lá no 5.510 a 5.527 e gerando um candle de baixa, apesar da alta ainda do dia, leve alta do dia. Nós temos ainda tendência de alta, subiu, corrigiu aqui em 3 candles, já rompeu para cima a tendência de alta. Só muda essa tendência se voltar para baixo dessas mínimas aqui. Então, enquanto isso não acontecer, viés mais positivo. E o dólar está fazendo o quê? Voltou, testou a região de suporte, voltou para cima para baixo da média. Se abrir subindo, focar um pouco mais na ponta compradora. Por outro lado, bateu aqui na média, onde está batendo aqui, ó, tem essa máxima aqui, ó, bateu junto aqui com a média e já abriu caindo, revertendo. Vou focar um pouco mais na venda, tentando pegar no movimento aqui para essa região. Região mais por volta dos 5.357,5. Amanhã, se qualquer coisa que mudar aqui, amanhã estaremos juntos a partir de 8h45, acompanhando ali o início de negócio, tanto no mini índice quanto no mini dólar, ao vivo, e buscando oportunidade de compra e venda de day trade, como a gente vem fazendo aqui diariamente com vocês. E já agradeço de imediato a presença aqui lá no Radar do Mercado. PETR4, pregão de hoje, estabilidade, mais 0,04%, dentro ainda de um viés de baixo. Para quem abriu alguma venda no papel, bota o stop acima da máxima desse candle aqui em R$ 28,19. Quem não abriu, Dalton, quem está comprado, por exemplo, aqui no papel, quem está comprado, gerou sinal de alta aqui, eu deixaria o stop aqui embaixo. E quem está de fora, entraria comprando superação de máximo, não me interessa muito não encaixa para mim ainda não, por mais que possa vir bater a média, relação risco-retorno, na minha opinião, desfavorável. Tá? Ou seja, o interesse maior ainda seria um pouco mais para venda. Se te der uma enrolada, por exemplo, aqui assim, ó, e gerar algum sinal de baixa, ficaria mais interessado em venda. Na Vale 3, o dia de hoje foi de alta, 0,8%, conseguiu se recuperar do início da queda, mas enfim, quem estava comprado teve a opção de saída aí na perda da mínima do pregão anterior. E se ela anula a chance de ter uma correção a partir do candle que foi gerado hoje, que perdeu essa mínima, se ocorrer a superação da máxima desse topo aqui, que ela gerou hoje, 84,77. Se romper, anula e aumenta a chance de ter algo mais para cima. Algo mais para cima, olhando para o gráfico semanal, seria lá nos 86,70. E se ela corrigir um pouco mais aqui, assim, ó, fico mais interessado em compra de swing trade na Vale 3. E por falar em compra, recomendei compra hoje de YouTube 4 antes ali do fechamento do pregão, na última hora de pregão. Gerou um candle aqui chamado de piercing, de perfuração, corpo, a abertura lá embaixo, abaixo até do fechamento e também até da mínima do candle anterior, e termina invadindo o corpo do candle anterior aqui, por isso perfuração. Superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de ter um movimento de subida. Dados da entrada no ativo. Qual foi o preço de entrada? Qual o stop dessa operação? Qual o objetivo dessa operação? Risco dela e quantos por cento do seu capital alocar nessa operação? Está dentro aqui do aplicativo DV Invest. Tá? Então, lembrando que é uma operação contra a tendência, tem um risco maior. E aí, por que eu estou fazendo essa compra contra a tendência? O papel está batendo na região aqui de 2 fundos anteriores. Se olharmos para o gráfico semanal também, olha só esse topo aqui no gráfico semanal, que era ali, funcionou como suporte, aqui esse aqui era uma resistência, funcionou como suporte, está de novo nesse nível de preço depois de um longo movimento de baixa. Além disso, projetando aqui para baixo esse topo duplo, fazendo a projeção, ele bateu na projeção. Já atingiu a projeção de queda, então traz uma chance também de ter algum repique de alta, é isso que eu estou tentando, sem exigir tanto para cima em termos de objetivo. Outra compra que foi executada foi a CSNA3. Por que executei essa compra? Estava até mais aqui para baixo também. Por que executei essa compra? Porque o papel está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, ele é a favor da tendência, fez aqui uma correção,
bateu na região de topos anteriores e tem uma chance de poder ter algo para cima apoiado por uma média ali do gráfico semanal, um candle de força. Vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para cima para buscar uma região lá por volta dos 16,69 ou mais. Preço de entrada, stop, objetivo, qual o risco dessa operação, quantos por cento do capital alocar, está dentro do aplicativo DVinvest, app.dvinvest.com.br, ou na loja da Apple ou na loja do Google, é só pesquisar por DVinvest. Depois disso, NTCO3, Natura, essa aqui abriu uma venda dela. Topo, já tinha um topo descendente, a tendência é de baixo, grande candle de baixa, oscilando abaixo das duas últimas mínimas, candle um pouco mais de correção para indefinição, então possibilitou a chance de fazer uma venda trabalhando com stop mais aqui para cima da média e tentando pegar a continuidade da tendência de baixa, seja do gráfico diário ou do gráfico semanal. Então vamos ver se ela consegue dar sequência aí nos próximos pregões. Também todos os dados dentro do aplicativo lá para você pegar as informações aí desta venda. Então abrimos duas compras e tem uma venda em NTCO3. Falando aqui de banco, já falei de TUB4, a tendência aqui de BBDC4 é de baixa ainda, só que ela terminou o dia de hoje, ó, ela está desde esse candle aqui, 1, 2, 3, 4 candles já corrigindo uma parte ali da queda. Começou fraco, mas hoje terminou um pregão bem aqui, bom fechamento acima das últimas 3 máximas, vamos ver se ela dá sequência aqui, superando essa máxima do candle anterior. Quem está comprado no papel tem a opção de tirar o stop daqui de baixo e jogar abaixo da mínima desse candle. Por quê? Porque depois desse candle aqui, se vier a perder a mínima dele, anula a sinal de subida e aumenta a probabilidade de queda. Então dá para colocar um stop na faixa dos R$15,03 quem tiver posicionado, comprado no papel, tentando pegar um repique de alta. Resistência mais relevante num repique de alta para Bradesco é esse fundo anterior do gráfico semanal, entre R$16,13 e R$16,39. Essa região aqui, ó, zona de resistência. E essa região tem a média está um pouquinho mais acima aqui no gráfico diário, em R$16,90, que é outro nível de resistência no ativo. Então, lembrando, a gente já está comprado em TUB4. Optei por TUB4 em vez de BBDC4. Depois disso, eu vou falar aqui de VEG3. VEG3. A ação terminou o dia de hoje fechando em alta de 2,17%. Vem aqui, gera ali um pivôzinho de baixa. Então já tem ali uma tendência de baixa, anula essa tendência de baixa se superar a máxima desse candle aqui, se superar o patamar ali dos R$41,17, perdeu a mínima da semana passada, está aumentando a probabilidade de poder ter uma correção depois de um longo movimento de subida. Então, de maneira geral, eu ficaria comprar esse papel na superação dessa máxima, eu não estaria muito interessado não. Enfim, tem um risco um pouquinho maior, apesar dela poder até reverter esse topo aqui, ganhar força aí para cima. Quem está comprado, deixa o stop abaixo dessa mínima aqui. Abaixo dessa mínima aqui do último candle. Tem essa forma de botar o stop aqui. Quem abrir compra também nessa superação de máximo, deixa o stop abaixo da mínima desse candle, ou seja, lá nos R$37,51. Se esse papel não ganhar força para cima, gerar algum sinal aqui para baixo ali da média, eu vou ficar interessado um pouquinho mais em olhar para venda de swing trade. Uma venda aqui tentando pegar um movimento que possa vir a fechar esse gap de alta. Tá? Então essa seria a ideia para a VEG3. Tá? Por quê? Né? Por conta dessa chance de ter uma correção normal de uma tendência de alta de prazo maior que do gráfico semanal. Curto a médio prazo. MRFG3 ativo aqui, está dentro de uma tendência de baixa. Observe, depois de um grande candle de alta, ela vem aqui, fecha abaixo dessa região. Então isso aqui já é um sinal de reversão da tendência, né? Por que reversão da tendência? Porque aqui ela gerou um grande candle de alta que ela traz uma tendência de alta, mas aí não gera nova máxima, não dá continuidade. E ainda gera essa região, volta aqui para baixo dessas mínimas. Observe o gráfico semanal onde é que parou, ó, a subida. Bate e pancada para baixo. Então, caminho mais provável de queda. Caso aconteça alguma tentativa maior aqui de subida, me interesso muito mais por venda de swing trade nessa ação. Não estaria comprado no papel.
CSAN3, Cosan, também dentro de uma tendência de baixa que foi estabelecida no pregão de ontem. Bateu no suporte e está tentando aqui gerar um sinal de subida ou seja, dar uma caminhada aqui de alta, mas eu não entraria comprando. Por quê? Porque já é para baixo das médias, já não é mais uma tendência de alta, já está dentro de um movimento de queda, vindo para um fechamento para baixo da média móvel 3 períodos, então aqui eu ainda não me interessaria por compra, apesar de poder ser uma correção em 2 etapas aqui deste movimento de subida. Mas como isso aqui não está tão claro para mim, eu opto por ficar de fora aqui de qualquer compra agora de Cosan. Próximo suporte do papel aqui nessa região de fundo anterior, começando ali na faixa de uns R$ 16,35 até a mínima na faixa dos R$ 15,89. Depois de Cosan, BB Seguridade, que está dentro de um sinal ali de correção da tendência que restabeleceu a tendência de alta no gráfico semanal, podendo aqui ter algo para buscar a média, ou mesmo ficar de forma lateral em cima dessa região de topos anteriores. Entrar comprando a superação da máxima da esquerda aqui eu vejo um risco um pouquinho maior. Da mesma forma que caiu, veio aqui para cima e volta aqui para baixo, enfim, não está encaixando a entrada aqui para mim, apesar de estar ali em cima da média, em cima da região de suporte, pelo gráfico semanal. Não vejo entrada aqui no papel agora não. Desculpa. Enat 3, tendência de baixa, retomada aqui pelo gráfico diário, semanal já estava mal, né? Semanal bem mal, e aí afundou aqui, perdeu essa região aqui de suporte inteira. Enfim, é um papel que eu olho muito mais para quê? Poxa, Dalton, mas tem um martelo aqui que pode gerar uma pancada para cima. Pode, mas eu prefiro ficar de fora e muito mais interessado em buscar a operação de venda no papel após alguma correção do gráfico diário. RRRP3, nós temos aí um ativo que anulou sua tendência de alta. Ela vinha na tendência de alta bem bacana aqui no gráfico diário, andou bem. E nesse movimento de baixa, perdeu a mínima do último fundo ascendente. Consequentemente, a expectativa de ter algo relevante para cima reduziu. Por mais que tenha montado um martelo aqui, ou entrar comprando aqui nessa superação de máxima, a resistência já é muito próxima do gap de baixa, fundo aqui anterior e mais esse fundo aqui. Então eu prefiro ficar muito mais interessado em quê? Olhar se ela fizer esse repique e planejar uma venda de swing trade em RRP3. É o que me interessaria mais no papel falando de swing trade. CPLA6, a ação que também entrou dentro na tendência de baixa. Perdeu aqui o fundo ali anterior, quem comprou aqui acionou stop aqui, se não acionou deveria ter acionado, tecnicamente falando, gestão de risco. E está num patamar importante de preço ali de topo anterior e média móvel. Importante se manter acima desse patamar. O que mais anula mesmo, traz uma expectativa de perda de força na tendência, primeiro voltar para baixo da média essa mínima desse grande cano de alta aqui, ou seja, de 7,09. Voltou para baixo dessa região, ficou aqui para baixo, já começa a dar um indício, uma sinalização de enfraquecimento da tendência de alta. Porque por enquanto, nós temos o quê? 3 candles fortes para cima no gráfico semanal, 2 candles de correção, que está dentro ainda de um único candle de alta. Então assim, poxa, está caindo forte, mas ainda está acima da média. Ainda está dentro de um grande candle de alta. Então não vejo algo tão forte assim ainda. É lógico que aguardaria mais uma semana aqui para, por exemplo, fazer uma compra de position trade, de fundo ascendente pelo gráfico semanal a favor da tendência de alta de prazo maior. Que aí a gente pode dar uma olhada no diário e ver se dá para antecipar essa entrada. No momento eu não faria nada em termos de compra ou venda, está dentro entre as médias, eu ficaria de fora aqui nesse ponto. Em CVCB3, a tendência de baixa desse papel, olha que beleza o gráfico semanal, ó. Fraqueza, aí vem um candle ali de força e simplesmente volta para baixo dessa mínima. Olha só a pancada para baixo. De maneira geral, quem está comprado já gerou sinal de saída aqui. Por quê? Porque tentou subir e já gerou pancada para baixo. Se ela resolver subir um pouquinho mais aqui, eu vou ficar interessado ainda mais em venda. Ou seja, não adianta ter um martelo aqui com resistências muito próximas pela frente e um papel que é muito alinhado para baixo em diversos prazos operacionais. Então esse papel é um ativo que eu me interesso muito mais por operação de venda nos próximos pregões, na próxima semana especialmente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua valiosa audiência.
Se tiver algum ativo para comentar aí, ou enfim, para a próxima análise de fechamento pregão, escreve aqui. Quiser dar um feedback também. E aguardo você amanhã, nesta sexta-feira, na realidade, no nosso Radar do Mercado, a partir de 8h45. Um grande abraço.